Olá, a gente está aqui hoje para comentar a respeito da segunda fase da prova da UES, né? Mais uma vez, a prova muito bem elaborada, nenhuma questão passiva de questionamento, muito bem contextualizada, né? Nós podemos observar questões englobando vários tópicos da biologia, né? A gente teve questões de genética, houve, na verdade, um grande número de questões relacionadas à citologia, relacionada à bioquímica. Tivemos questões de parasitologia, inclusive questões bem atualizadas relacionado à questão dos vírus, né? Teve uma questão de taxonomia voltada para vírus, teve uma questão de... mas na verdade não foi bem vírus, foi sobre o inseto transmissor do vírus, teve uma questão de virologia clássica, teve uma questão a respeito de genética. Então, assim, os assuntos eles foram muito bem abordados. A gente pode destacar algumas questões, né, em relação a todas aquelas que foram vistas, e aí eu vou chamar a atenção de vocês que estão me assistindo nesse momento. Na prova, né, numa das provas, porque na realidade a gente tem uma diferenciação, caiu uma questãozinha muito boa, tá, que a gente até pode comentar com vocês, de caráter atual, que foi a questão 9, que fala a respeito de uma notícia, né, que foi vinculada num site, né, no G1, que diz que o Ceará estava recebendo 2 milhões de vacinas contra H1N1 nos postos de saúde para seguir um cronograma de vacinação nacional. Tá, uma notícia recente, né? Isso mostra a atualização da UES em relação aos conteúdos e às cobranças em prova. Nessa questão ele pergunta ele fala que a reportagem acima se refere à iniciativa do governo, cujo objetivo é aumentar a imunidade populacional contra o vírus da gripe H1N1. E a respeito dessa vacina, ele pergunta o que pode ser feito de forma correta. Na realidade, é uma questão tão atual, porque ela aborda o tema vacina, né? Inclusive, o gabarito fala sobre a estimulação da produção de anticorpos através, né, do vírus, ou seja, através do antígeno. E assim, a gente nota que a UES está cada vez mais próxima do aluno no sentido da contextualização dos fatos que estão permeando, né, o dia a dia do aluno. Isso é muito bom. Lógico que a gente tem aquelas questões mais objetivas, aquelas questões que a gente observa que eles dão um foco mais objetivo. Mas a gente teve questões, por exemplo, clássicas. A gente teve uma questão a respeito de proteína, por sinal, fazendo uma ponte com a química, né? Se colocou a estrutura, né? Uma figura, na verdade, de um aminoácido e se perguntava que estrutura era aquela, que foi a questão de número 12. Que atende às seguintes representações químicas estrutural de um aminoácido. E a resposta era o que forma um aminoácido, né? Um carbono central ligado a um átomo de hidrogênio, ligado a um radical, ligado a um grupo amina e a um grupo carboxila. Então, uma questão muito bem elaborada, também voltada para a interdisciplinaridade da biologia com a química. Então, eu acredito que todos os alunos tenham feito boas provas, né? Nossos alunos, com certeza, devido à preparação e as dicas, né, dadas pelos colegas, com certeza conseguiram englobar tudo isso nessa prova e acredito que nós teremos êxito em relação aos resultados que virão após essa prova de hoje. Então, assim, acredito que o aluno ele não tem questionamentos a respeito dos tópicos e dos assuntos abordados, porque todos foram vistos, né, dentro das salas, em relação ao trabalho feito pela equipe de biologia do Colégio Aritzá, tá? Espero revê-los em breve, tá? E desejando sorte a todos aqueles que fizeram a prova no dia de hoje, tá? Que Deus os abençoe.